Seu Nelson, pegando ainda esse gancho da questão do agro junto à política, a gente muito tem debatido isso no nosso podcast também. A situação de que um setor tão pulsante, que deveria ser orgulho nacional, né, vem sofrendo tantos ataques recentemente, né? Muito, eu sempre vejo assim, a polarização política, ela desconstrói o que seria então os pilares políticos e ela passa a levantar bandeiras que no final acaba atrapalhando o diálogo, né? Eu acho que tem fatores positivos aí nos últimos anos em relação à participação do agronegócio na política brasileira. Eu acho que nós já tem muitas organizações de bancadas, tem muita gente comprometida com isso, mas é pouco. Eu acho que está faltando mais. E eu acho que é importante que este setor da economia nacional ele tenha um processo de valorização, ele possa ter a atenção devida para poder produzir. Mas eu me anima quando eu vejo hoje alguns encaminhamentos no sentido de fortalecer a representação política do agronegócio. E quando eu falei aqui nas eleições municipais, eu acho que essa participação ela tem que começar agora na eleição municipal. Aí nós começamos a nos identificar, dizer quem é quem no processo, ocupar os postos e exercer a liderança que, com segurança, o nosso pessoal tem para poder conduzir isso. Excelente. Dr. Nelson também está com a gente aqui, pessoal, família Berté, fazendo sua realidade, mandando um abraço, parabenizando aí a história, desejando cada vez mais sucesso. O Berté que vai estar com a gente na semana que vem, no dia 20, Wanderlei Berté, então vai estar com a gente aqui no PampaCast. E, seu Nelson, a questão também, assim, que o senhor falou, né? Apesar dessa grande ascensão política, nunca deixando de lado o agronegócio. Para o senhor, como que foi conduzir esses dois lados que toma tanto tempo, né? E eu vejo e faço a pergunta justamente pelo que a Fazenda Renascença é hoje, né? Uma grande referência não se faz com pouco trabalho. Gostaria de te ouvir como que o senhor pode conduzir essas duas áreas. Pois é, o trabalho na Fazenda, enquanto eu estava em Florianópolis, até 2018, era feito nos finais de semana. Sábado à noite, sexta-feira à noite, sábado de madrugada, vinha para a Fazenda e voltava no domingo. Aí tomava as decisões junto com a equipe, sempre tive colaboradores com quem eu dividi trabalho que foi feito muito tempo e o sucesso ou insucesso a gente construiu e procurou construir junto. Então eu agradeço a todos aqueles que tiveram ao lado da minha família nesse tempo para a gente poder seguir. E em 75 eu imaginava de criar uma raça pura, porque nós tínhamos que ter uma identificação do nosso rebanho bovino. E aí, um pouco levado por a simpatia, mas escolhi a raça normanda, uma raça mista, muito bonito, mas uma raça continental, muito exigente. E em 1999, eu tinha já feito estudos de qual seria a raça que atenderia melhor o propósito de você ter uma pecuária mais eficiente. E aqui todas as raças são boas, têm características de um ou de outro modo, umas mais adequadas, outras menos adequadas. Então depende muito do propósito do criador e como ele conduzir esse projeto. Se você quer uma pecuária de ciclo mais curto, você tem que buscar a raça mais precoce, mas ela demanda
outras exigências que as raças mais tardias não têm. Então, as tuas escolhas, elas têm que ser feitas levando em consideração o local onde você está, qual o teu ambiente para tu criar, onde você deseja chegar. Aí a escolha tem que ser feita. Mas para mim uma coisa hoje é inegável. Não tem pecuária eficiente se você não trabalhar com animais precoces que tenham boa habilidade materna, porque para ser precoce já tem que ser isso, não vai criar bem o bezerro, que tenham bastante fertilidade. Então essa é uma realidade. E aí foi que eu comecei a estudar a raça Angus, dentre as outras. E comecei a imaginar que e verificar que esta era a raça que caberia muito bem no meio oeste de Santa Catarina, onde nós estamos localizados. E por isso eu adquiri algumas fêmeas. O último ano que entrou, gado em pé em Santa Catarina, por conta da questão da febre aftosa. E aí eu comecei um pequeno criatório de Angus, 12 ou 13 matrizes, todas Red Angus, a gente não falava em Aberdeen Angus aqui, não podia falar. E aí comecei a fazer um processo de seleção. E, nesse tempo você não tinha todas as ferramentas que você tem hoje, então com um pouco de dificuldade, mas essa caminhou. E eu queria colocar o porquê da escolha da raça e onde a gente pode chegar. Eu acho que a pecuária brasileira tem um espaço muito grande. Já está sendo ocupado parte pela raça Angus e pelos seus derivados, seus sintéticos derivados, Brangus e Ultra Black, mas ela tem uma importância muito maior, principalmente nos 3 estados do sul. Veja que o Paraná, pelos dados que eu pude observar, em torno de 9 milhões de cabeça de gado, 8 a 9, tem os dados um pouco eles meio... E o Rio Grande do Sul, 10, 11 milhões, Santa Catarina em torno de 3.900, 4 milhões, incluindo gado de leite e gado de corte. Então são rebanhos consideráveis, mas são áreas onde a raça Angus, o Angus vai se desenvolver muito bem e tem uma contribuição muito grande exatamente pelas características que imprime. Veja, a pecuária brasileira, ela tem um espaço enorme para avançar, para melhorar. E depende muito do trabalho de porteira dentro e fora da porteira também. Veja assim, nós temos há alguns dados que dizem que seria o maior rebanho do mundo. Para mim, os dados mais confiáveis são a China, a Índia, colocada em primeiro lugar. Mas nós hoje temos 236 milhões de cabeças de gado. Quantas toneladas de carne nós produzimos? 9 milhões. Os Estados Unidos têm, segundo os últimos dados, está decrescendo, 87 milhões de cabeças. Quantas toneladas produz? 11 a 12 milhões. Então, com menos da metade do rebanho de gado, produz mais carne do que nós. Então, a gente ainda está na fase de criador de boi. A gente tem que se transformar em produtor de carne. E essa nossa atividade é você transformar pasto em carne. E aí se você... A Argentina tem 53 milhões de cabeças de gado, produz em torno de 3 milhões e 800 mil toneladas de carne. O desfrute americano é de 38%, 39% do rebanho, o nosso é 21%. O da Argentina é 26%. As nossas condições de clima são muito mais favoráveis, tanto da Argentina quanto dos Estados Unidos. Por que nós estamos ainda com esses números? Então, por aqui, a gente tem que olhar e ver o tamanho do desafio do criador brasileiro. Nós temos avanço e temos avançado muito. Principalmente nos últimos anos, nós avançamos
tanto na genética, quanto no controle sanitário e na alimentação, que são os pilares. Mas para nós sermos essa pecuária eficiente, nós temos que começar a imaginar que nós temos que trabalhar com a fêmea que desmame um bezerro com peso superior a 50% do peso vivo dela. Então não é você ter uma vaca grande, é tamanho mediano, com eficiência alimentar, para você poder, com menos pasto, você produzir mais carne. Aí isso que não, mas o índice de desmama, que é um índice, esse é um índice interessantíssimo, ele é interessante sim. E a gente precisa ter um índice de desmama alto, mas tem que ver com que peso a gente está desmamando o terneiro. Se eu desmamar um terneiro com 150, 160 quilos, eu não estou tendo um índice bom. Porque desmamei bastante unidade de animal, mas poucos quilos de carne. Baixa eficiência. Baixa eficiência. Então, para a gente ter a pecuária eficiente, nós temos que trabalhar muito na melhoria de pastagem, no controle genético, no controle sanitário e no melhoramento genético. Qual é a raça que predomina nos Estados Unidos, que é a pecuária mais eficiente do mundo? 80% é Angus. Na Argentina, 70% do rebanho é Angus. Não estou afirmando aqui que essa seja a única raça. Eu vou repetir, as outras raças, cada uma dentro das suas características, do seu propósito, pode contribuir muito. E o que eu defendo e entendo é que o rebanho tem que ter um sanguinho dessas raças mais precoces. Por que isso e a demanda para frente, o que está acontecendo? Porque quando você faz um leilão, e eu estou vendo isso todo dia, o Cândido batendo martelo por aí afora, e quando entra um lote de rebanho, um lote da raça Angus ou dos seus sintéticos derivados, não é só liquidez que tem, estão sempre ponteando com 8% a 10% do preço a maior do que as outras raças. Isso é porque as pessoas gostam do animalzinho preto, vermelho, coisa assim? Não. É porque quem vai levar para o confinamento é o animal adequado para isso, porque ele tem o caráter mocho na origem, não tem animal raspado. E uma das condições, características interessantes do confinamento é isso. Segundo, porque tem uma conversão alimentar interessante. Superior, tem uma facilidade de acabamento, que nos teus 120 dias que fica no confinamento, você consegue terminar o animal. Tem uma qualidade de carne superior, que o mercado remunera melhor. Nós ainda não cumprimos o nosso papel nisso. Eu acho que ainda nessa questão da remuneração da qualidade da carne, os frigoríficos estão deixando muito a desejar para os produtores brasileiros que criam Angus. Eles resistem em remunerar, mas quando vão colocar na rede consumidor, eles cobram mais pela carne que a Angus. Então não é justo que eles não dividam essa margem com quem produz. Eu, em Santa Catarina, acho que o nosso núcleo tem uma dívida com os produtores. Você tem só um frigorífico credenciado. E nós temos que ter mais. Porque o Estado demanda por mais carne. Traz do Rio Grande do Sul. Está vindo carne de Angus certificado do Mato Grosso. Que acaba meio mascarada, porque lá é uma cruza, nada contra a cruza, mas não é como 3/4 Angus, não tem o mesmo marmoreio. E vem de lá para ser embalada aqui em Santa Catarina, prejudicando o produtor nosso. Aí a gente tem que ter um pouco de bairrismo, defender o produto da gente. E eu quero voltar a afirmar, Santa Catarina e os estados do Sul têm uma qualidade, têm uma condição de produzir uma carne de qualidade. Então, o nosso diferencial
para você combater as facilidades das amplas áreas do Centro-Oeste, que produzem muito mais, com mais facilidade, nós temos que melhorar nessa qualidade e conduzir o nosso rebanho para ter um produto que obtenha uma maior remuneração, com valor agregado. E nós trabalhamos muito para fazer um Angus em Santa Catarina. Não estou querendo fazer um Angus diferente, mas tem que ser um Angus assim, com melhoramento para peso a desmama e para rápido acabamento no confinamento. Porque aqui, então, tem que desmamar já com peso mais elevado. Para você, no confinamento, vai adquirir 6, 7 arrobas, que é a média que adquirir, que fica 90 a 120 dias. Nos Estados Unidos, um animal fica 8, 9 meses no confinamento. E ganha 15 arrobas lá. Então, a maioria, a produção da carne lá, mais no confinamento do que no campo. Aqui é no campo. Então, você tem que desmamar o terneiro pesado, fazer uma pequena recria de 60 a 90 dias e ir para o confinamento. E com 13, 14 meses, vai para o frigorífico com 300 quilos de carcaça. Mas para fazer isso, ele tem que ser um Angus um pouco diferente. Tem que ser criado num ambiente, e nós temos a condição de criar pequenas propriedades, produtores muito dedicados, a maioria das propriedades são dirigidas pela própria família, e o serviço aí é diferenciado. E por que nós temos, pode verificar nas feiras de bezerro que tem, a média dos lotes de Angus que chegam nas pistas é 270, 280 quilos, 7 e 8 meses de idade. Sim. Se você vai no Rio Grande do Sul, é 220, 230 quilos com a mesma idade. Não vou dizer que seja só genética, tem nutrição aí, mas também não é só nutrição. Uma coisa não anda sem a outra. Então nós estamos e como é que a gente fez esse Angus de Santa Catarina? E por isso, quando nós vendemos genética, eu chamo a atenção das pessoas que atentem para isso. Nós estamos com um Angus moderado, não é nem tão pequeno, não é o argentino muito baixo que não anda, porque nós temos áreas acidentadas. E eu estava verificando aqui o oeste de Santa Catarina e esta parte do sudeste do Paraná, são pequenas propriedades acidentadas, mas no oeste de Santa Catarina, que é mais ou menos um terço do território do estado, está metade do rebanho de corte de Santa Catarina. Então, nós temos... E como é que a gente está chegando a esse Angus aí? Fazendo muito mix aí de genética americana, de genética argentina, utilizando as ferramentas de seleção mais adequadas, a genoma, pesando, verificando os acasalamentos, buscando as melhores soluções. Não é por acaso que isso está ocorrendo. Então, aí, é um trabalho, eu aqui queria falar um pouquinho do núcleo também. O núcleo foi fundado em 2009. E é um núcleo com abrangência estadual, conseguiu muitas conquistas para o Estado, mas e hoje ele tem um papel fundamental. Eu, inclusive, estou hoje na presidência do núcleo de novo. Eu não gostaria de estar tendo essa atribuição, mas achei que era uma contribuição que era possível de dar, para nesta hora da retomada do ciclo, a gente poder estar com a entidade de representação dos criadores na frente, mostrando o serviço que está fazendo, o trabalho que está fazendo. E o desafio agora do núcleo é trazer o usuário de genética Angus para dentro da entidade, para nós poder usar os recursos técnicos que nós temos e as ferramentas que nós temos para ajudar quem utiliza a genética, para multiplicar isso que ele está adquirindo, para colocar lá que a genética é produzida aqui, produzida com muito carinho, com muito esmero, com importação, com investimentos altos, importação de merenda dos Estados Unidos, da Argentina e de outros países, dá condições para que ele possa utilizar bem, porque o negócio, para ser bom, tem que ser bom por dois lados. Então ele tem que saber que ele tem uma ferramenta adequada e que ele tenha os recursos suficientes para multiplicar e multiplicar com sucesso. Então, eu acho que o Angus vai ter um papel muito maior, e eu acho que o núcleo tem que capitanear isso
E tem que trazer essas pessoas para dentro do núcleo, as pessoas têm que compreender que você não pode, o serviço isolado é muito mais difícil de fazer, quando no conjunto é muito melhor. Então, eu imagino que nós, nesta retomada, que ainda está um pouco patinando e tal, mas eu imagino que o ambiente está mudando e mudando para melhor. Seu Nelson, e o senhor abriu essa última resposta fazendo essa comparação, né, entre a eficiência que hoje o rebanho americano, norte-americano, o rebanho argentino de bovinos tem em comparação à nossa produção brasileira, né? No seu ver, o que que tu acha assim que aonde que o pecuarista